Boa noite a todos. Eu gosto muito de ouvir as histórias do canal, mas o que vou contar comigo aconteceu quando eu tinha 9 anos de idade. Bem, eu morava com os meus avós em um sítio que o meu avô havia acabado de comprar. E lá nesse sítio era somente eu, o meu avô e a minha avó. Os meus pais moravam na Paraíba. Até que certo dia, o meu avô trouxe os meus pais para morar com a gente. Aí, o meu pai comprou um terreno do lado do terreno do meu avô. Mas neste sítio do meu avô, veio a morar um senhor sozinho para trabalhar com a minha família. Bem, e já faziam 2 meses que esse senhor trabalhava ali no terreno. Mas ninguém sabia muita coisa sobre ele. Até que esse senhor se tornou um homem de confiança da minha família. Bem, em uma tarde de sábado, eu estava brincando na varanda sozinha. E de repente, esse senhor chegou e mandou eu entrar para dentro de casa. E em seguida, me pediu para fechar a porta. Eu, sem entender nada, fui para dentro de casa e tranquei a porta. A minha avó estava na casa da minha mãe e eu estava sozinha. E não demorou muito tempo e eu vi passar uma coisa negra com pernas tortas entrando por baixo da porta da cozinha. A porta da cozinha era aquelas portas de 2 aberturas, aonde tem uma abertura em cima e outra embaixo. Eu, com muito medo, corri para o quarto e me escondi embaixo da cama. Aquela criatura me viu e foi até o quarto. Eu, ali embaixo da cama, observava aquelas patas peludas com unhas enormes. Aquelas patas foram se aproximando e logo falou com uma voz sinistra. Eu sei que você tá aí. Sai daí e vai pra casa da sua mãe. Fiquei paralisada e desmaiei de medo. E acordei com a minha avó me chamando e perguntando o que tinha acontecido. Falei para ela tudo que eu havia presenciado. Bem, ninguém acreditou em mim. E por volta de 8 horas da noite, o meu pai chegou em casa. E antes que eu contasse para ele o que eu havia presenciado, ele disse para todos nós que uma fera enorme, com cabeça de cão, havia matado um bezerro e 4 ovelhas do seu sítio. O meu pai havia dado um tiro na coisa. E como estava muito escuro, ele não sabia se havia acertado ou não. Bem, desse tempo pra cá, aquele homem desapareceu do sítio do meu avô. E aquela criatura nunca mais foi avistada por aquelas bandas. Boa noite. Olá, eu me chamo Paulo e tenho 18 anos. E moro na cidade Alenquer do Pará. E a história que irei contar aconteceu comigo e com meu tio no ano de 2016. O local onde moro já teve muitas histórias de lobisomem. E também muitas histórias de assombrações. Dentre elas, havia uma história de um carrinho de bebê que descia a rua sozinho.
E as pessoas acreditavam que a criança que estava naquele carrinho era o bebê diabo. E também, muitos moradores haviam presenciado uma criatura que andava pela baixada arrastando uma corrente. E muitos também contavam de uma pedra enorme que havia em cima da serra, que sumia do nada. Inclusive, essa pedra se abria comendo animais e até mesmo pessoas. E nessa região também havia aparições estranhas, assobios de doer os ouvidos e arrepiar a alma, e pedras sendo tacadas nas pessoas do nada, entre outras várias coisas. Bem, já era de madrugada e eu estava assistindo TV na sala, e eu ouvia os latidos de cachorro em cima da serra, aonde tem um campo de futebol. E seguido esses latidos, havia um uivo estridente. Bem, eu não liguei para o que estava acontecendo e continuei assistindo TV normalmente. E foi quando os cachorros vieram latindo. Eu fiquei com muita raiva, mas continuei vendo TV. E quando resolvi sair para me aliviar, os cachorros já estavam em frente de uma casa abandonada que havia ali. E continuaram latindo muito. Porém, do nada eles pararam. Então, eu entrei e ouvi um barulho no quarto do meu tio. Eu não liguei e fui até a cozinha beber água. E quando meu tio saiu do quarto dele, ele me disse que eu nem imaginava o que tinha acabado de acontecer com ele. Então, eu perguntei o que tinha acontecido, e ele me contou. Meu filho, eu estava tentando dormir, quando comecei a ouvir latidos de cachorro, lá em cima da serra. E parei para ouvir, pois eu achei muito estranho. Então, os latidos haviam ficado mais fortes, até que eu resolvi sair para dar uma olhada. Eu abri a janela e pulei para o pátio. Fui até o contador que fica do lado da casa. E os latidos ficavam cada vez mais fortes, até que eu vi os cachorros acompanhando aquela criatura que parecia um cão gigante. Aquilo andava feito uma pessoa. E também, aquela criatura andava corcunda e desproporcional ao seu corpo. As suas patas dianteiras se arrastavam no chão, e a coisa parecia não se importar com os cães. E assim foi caminhando baixando a rua da serra, e parando em frente à casa, na direção da goiabeira. E os cachorros não paravam de latir. Eu então dei um passo para frente e a criatura também andou. E quanto mais eu dava passos, a coisa também dava. Foi quando resolvi voltar para dentro do meu quarto. E fui recuando até chegar na janela. E quando percebi que você tinha acabado de sair pela porta da frente, foi aí que eu me suspendi e sentei na janela. Só que ao sentar na janela, eu não consegui sentir as minhas pernas. Tentei de tudo, mas elas estavam adormecidas. Até que eu consegui passar uma delas para o lado de dentro. E foi quando, ao tentar passar a outra, que eu senti aquele arrepio na espinha e em todo o meu corpo. E após conseguir entrar e trancar a janela, eu só ouvi e senti uma forte pancada que arrancou a tranca da janela e quase me acertou. E logo após, eu ouvi passos pesados correndo para trás da casa onde dá acesso ao mato. Bem, eu fui com meu tio
vê a tranca arrancada. A tranca, mas parece um pau pregado que só faz girar, para dizer que é uma tranca. E foi aí que eu percebi que eu estava correndo risco ao tentar ver a criatura. Nos trancamos dentro de casa até o dia amanhecer. Este é o meu relato. Boa noite. Essa história é sobre o que aconteceu com o meu pai quando ele já era adulto. Ele tinha por volta dos seus 20 anos de idade. Bem, ele xingava muito o nome desgraça e dizia com muito ódio. E tudo que dava errado na vida dele já era motivo para ele xingar o tal nome. E quanto mais ele xingava, mais as coisas davam errado na vida dele. Certo dia, em época de quaresma, os seus pais o advertiu para ele não xingar esse nome nos dias de quaresma. Mas ele não estava nem aí, e xingava assim mesmo. Um dia, ainda no período da quaresma, ele foi convidado para ir a uma festa que ficava em uma cidadezinha próxima de onde ele morava na época. Ele pegou o carro e foi. E chegando lá, na tal festa, ele bebeu muito. Então, para voltar, um outro amigo dele teve que vir dirigindo. E os dois voltaram por volta das 3 da manhã. Até que o carro acabou quebrando no meio da estrada. O meu pai já saiu xingando o nome desgraça. E chegou até a chutar o carro. Mas foi quando, de repente, ele vê uma velha passando pela estrada. Ele conta que a velha tinha uma aparência de bruxa. Tinha um nariz enorme. E estava vestida trapos. E os seus dentes eram amarelados e pontudos. Ele perguntou ao amigo dele se ele estava vendo aquilo. Porém, o amigo não via nada. E somente o meu pai via aquela velha. Ela perguntou ao meu pai por que ele estava chamando ela. E ele disse: "Mas eu não te chamei, senhora." "Chamou sim. Eu sou a desgraça que você tanto chama. Você saiu da festa e me deixou para trás." Após dizer isso, ela entrou no carro. Porém, ela não abriu a porta e entrou. E assim, atravessou literalmente o carro e foi para o banco de trás. O meu pai desmaiou de tamanho susto. O seu amigo ficou ali vendo ele conversar sozinho e achou que ele estava para lá de bêbado. O seu amigo o pegou e o colocou no banco de trás do carro. E em seguida, ele conseguiu consertar o carro e saiu dali. O meu pai acordou uns 5 minutos depois. Porém, ele estava deitado no colo da velha, que também estava no banco de trás. Ela tapou a sua boca e ele não conseguia se mexer e nem gritar. E permaneceu assim por cerca de 30 minutos, até eles chegarem em casa. Assim que o amigo chegou na casa do meu pai, a velha saiu de dentro do carro, atravessando a porta do mesmo jeito que entrou. E só depois da velha sair do carro que o meu pai viu ela subindo o muro de sua casa. E logo em seguida subindo em cima do telhado até desaparecer. O meu pai estava em pânico e o amigo dele ria da situação.
pois achou que ele estava fazendo gracinhas de bêbado. O seu amigo colocou o carro na garagem, levou meu pai para dentro e o entregou à minha avó. E disse a ela que ele havia extrapolado na bebida, e por isso ele estava falando coisa com coisa. A minha avó colocou meu pai na cama, e ele já estava um pouco melhor. Assim, ele contou para minha avó tudo o que havia acontecido. Bem, ela não acreditou, pois achou que realmente ele deveria estar bêbado. Mas foi aí que ela começou a ouvir uma voz de velha chamando o meu pai de cima do telhado. A velha gritava o nome do meu pai e a minha avó começou a orar e repreender aquilo. Minutos depois, aquela voz desapareceu. E desde esse dia pra cá, o meu pai nunca mais falou esse nome. E sempre que ele ouve alguém falando, ele conta essa história que aconteceu com ele. Pois isso é coisa que ele não deseja para ninguém. Boa noite.